E a litose tem essa característica, né? Esse paradoxo. Enquanto algumas pessoas têm um mau hálito forte e não sabem, né? E todo mundo talvez já tenha tido essa experiência, né? Aquela pessoa que tem um mau hálito e às vezes a gente quer se afastar e a pessoa parece que vem mais para próximo de nós, né? Porque não sabe, ela tem uma atração forte e não sabe. Outras pessoas não têm mau hálito, mas acham que tem, né? E acabam sofrendo, talvez até mais do que aquelas pessoas que têm e não sabem, né? Mas acaba sofrendo também, tem uma série de alterações comportamentais, altera a sua qualidade de vida em função disso. E isso acontece porque a nossa autopercepção, né, a nossa autoavaliação do hálito, ela não é confiável, né? Nós não somos bons juízes do nosso próprio hálito. Vários estudos já procuraram investigar isso, né? Um estudo de 95 do professor Rosenberg procurou testar vários métodos populares de avaliação do hálito. Então as pessoas os participantes do estudo faziam aquela conchinha, soltavam o ar e sentiam o seu próprio hálito, e respondiam, né, se tinha um hálito ruim ou não, né? Lambiam também as costas da mão e cheiravam. Uma série de autotestes assim, populares, né, na época. E, claro, confrontaram essa autoavaliação com uma avaliação do hálito profissional, né, com o exame organoléptico, né, que um juiz treinado avalia, né, com o seu olfato aquele hálito do paciente de uma forma padronizada, próprios aparelhos de medição do hálito, né, no caso desse estudo, eu acho, se não me engano, foi utilizado o alímetro. E esse estudo mostrou que aproximadamente metade das situações as pessoas erravam, né, achavam que tinha um hálito, não tinha, enfim, aquele paradoxo que eu estava destacando para vocês, né? Esse outro estudo também no grupo de pesquisadores japoneses. Nessa tabela a gente vê que dos em torno de 350 participantes desse estudo, 300 participantes achavam que tinham mau hálito, né? A partir dessa pergunta, você sente que você tem mau hálito? Tem mau hálito. Na hora da resposta, achavam que tinham mau hálito. Confrontado isso, a gente vê na parte de baixo da tabela os scores do teste organoléptico, são escalas que a gente vai dar uma nota, né, para o hálito do paciente. O score 0 e 1 é quando tem um hálito natural, não teria mau hálito. O score 2, 3 e 4 quando a gente percebe o mau hálito. Então a gente vê que daqueles 300 participantes que achavam que tinham mau hálito, 200 não tinham. 200 tinham score, aliás, 0 e 1, né? Mostrando, ressaltando, né, comprovando essa dificuldade de nós mesmos sermos juízes do nosso próprio hálito, né? Enquanto que aqueles outros 65 participantes que achavam que não tinham mau hálito, 20 deles, né, um terço deles errou, achavam que não tinha mau hálito, mas tinha mau hálito. Tinha os scores 2, 3 e 4, né? Isso acontece, né, dentre as explicações desse fenômeno, né, uma das explicações é justamente que algumas queixas sensoriais, a gente pode chamar assim, então a xerostomia, a sensação de boca seca, né, uma alteração gustativa, né, o disgeusia, uma sensação de gosto ruim na boca, isso claro que impacta. Eu tenho uma sensação ruim na boca, de boca seca, de gosto ruim, naturalmente eu associo que o meu hálito está ruim também. Isso nem sempre é verdade, né? Não existe essa relação direta de gosto. Claro que em algumas situações a pessoa pode ter um gosto ruim na boca e estar com mau hálito também, mas isso nem sempre é verdade, né? E também, né, essa nossa autopercepção ela é influenciada, né, por fatores psicológicos. Eventos da nossa vida, né? Eu me lembro de um paciente que trouxe um relato de que quando ele era novo, a gente conversando sobre quando tinha começado essa preocupação com o hálito dele, ele lembrava lá que na época de escola tinha uma brincadeira em que eu nunca fiz essa brincadeira, não me lembro né, não sei se vocês tiveram alguma brincadeira parecida, mas ele relatou, né, que eles tinham uma brincadeira de cuspir na própria mão e ir lá apertar a mão do coleguinha, para lá fazer uma sacanagem com o coleguinha, né, que o coleguinha foi apertar a mão e ficou com guspe na mão e tal. E uma vez ele fez isso com um coleguinha, e o coleguinha, quando apertou a mão dele, depois cheirou a mão, estava com a saliva dele, que gosto ruim, que horrível e tal, e ele ficou com aquilo na cabeça. Muitos anos da vida dele, porque, né, um evento do passado dele ficou gravado lá no inconsciente dele, e o resto da vida dele ele ficou preocupado, né, não conseguiu tratar adequadamente esse problema, né?
E claro que hoje em dia esse paciente ele vai ficar achando que tem mau hálito mesmo não tendo, porque ele tem uma memória passada que ajuda, né, a alterar essa percepção dele. E por outro lado, né, esses pacientes que têm um mau hálito forte e que não sentem, né, o que explica isso é o mecanismo da fadiga olfatória. As nossas células olfativas, elas têm uma capacidade de se adaptar com os cheiros, né? E aquela pessoa que tem um mau hálito forte e continuamente está sentindo aquele cheiro do seu próprio mau hálito, ele acaba se acostumando, aquilo acaba não destacando para ele, né? Isso a gente na clínica faculdade de odontologia, lá uma clínica de prótese, todo mundo lá mexendo com acrílico, e isso também acontece, né? A gente chegando na clínica, a gente sente um cheiro de acrílico forte. Passado ali uns 10, 15 minutinhos, a gente já nem lembra daquele cheiro de acrílico. Então a gente tem essa capacidade, nosso olfato ele se adapta. E isso explica também por que aquela pessoa que tem esse mau hálito forte acaba não percebendo, né? Existe uma outra situação também que é uma questão física, né? Quando a gente está falando, o ar está indo para longe do nosso nariz, né? Para o fumante fazer alguns, né? Talvez tenhamos algum fumante aí entre os nossos alunos, né? Eu me lembro de já mais novo, tinha lá uns amigos que fumavam, fazia aquela brincadeira de soltar a fumaça e tentar voltar pelo próprio nariz, e era difícil, muitos não conseguiam, né? Justamente porque o ar vai para longe. E indo para longe, ele não volta para nossas células olfativas para a gente sentir o nosso próprio ar. Então tem uma questão física que influencia também. Agora, durante a pandemia, todo mundo, né, por muito tempo usou máscaras lá o dia inteiro, né? E claro que a máscara é uma barreira física que faz com que aquele ar permaneça mais tempo próximo ao nosso nariz, a gente poder sentir mais o nosso próprio hálito, né? E isso mudou, né? Isso mudou a relação, a nossa autopercepção. A autopercepção do hálito durante esse momento foi influenciada, né? Alguns estudos científicos que foram feitos aí, como esse, né, dos pesquisadores lá poloneses, né, mostraram que sim, a autopercepção foi impactada pelo uso de máscaras, né? A nossa própria Associação Brasileira de Halitose, no ano passado, a última campanha de combate ao mau hálito abordou essa questão, né, que não dá para mascarar esse problema, já falando sobre o uso de máscaras. Então, como eu falei para vocês, né, o uso de máscaras ficando mais tempo esse ar próximo ao nariz, quem tinha mau hálito e não sabia disso começou a perceber, por essa questão física, né? Muitos pacientes buscaram mais pacientes buscaram os nossos consultórios em função disso, né? Tem um outro lado que a gente percebeu também, aquele paciente preocupado ou super preocupado com o seu próprio hálito, acabou ficando mais tranquilo, porque ele de máscara, as pessoas de máscara, não vão sentir o meu mau hálito, até ficou mais solto, mais espontâneo, sem se afastar das pessoas, né? E ainda tem um outro lado, né? Mas tem um outro lado negativo, né? Que por mais que seja positivo até uma pessoa que tem mau hálito começar a perceber e procurar um tratamento, é evidente que isso é positivo, mas tem um outro lado. Uma pessoa que não tinha mau hálito pode achar que tem, né, a partir das máscaras. Imagine, né? Lá a gente já faz um pouco, né? Não é mais tão comum hoje em dia, a gente não tem mais a obrigatoriedade das máscaras, mas imagina, a pessoa estava lá usando todo dia a máscara, sempre falando, né, no seu ambiente de trabalho. Aquela máscara fica cheia de gotículas de saliva, às vezes até bem molhada. E a pessoa às vezes não troca aquela máscara. Aí vai para o almoço, tirou a máscara lá para almoçar, depois do almoço recoloca a máscara, quando vai recolocar sente um cheiro ruim naquela máscara. Claro, aquela saliva ficou tempo ali, putrefando naquela máscara ali, vai ficar com um cheiro ruim, mas não exatamente que o hálito da pessoa fosse ruim, né? Então tem esse outro lado, a pessoa de repente até ficar impactada, achando que tem um mau hálito, na verdade não tem, né? Então são situações que nós vivemos aí, até essa pesquisa da Associação Brasileira de Indústria e Higiene Pessoal, né, que notou um aumento das vendas, né, mesmo as pessoas mais dentro de casa compraram mais pastas de dente, por exemplo, mais enxaguatório, até mesmo mais shampoo, sabonete, né? O Brasil tem essa característica, o cidadão brasileiro é um cidadão que até toma mais banho do que outras populações no mundo, né? Se preocupa mais, né? E uma própria executiva de uma das marcas associou, né, o uso de máscaras, a partir do uso de máscaras, uma maior consciência do seu próprio hálito e um maior cuidado com a higiene bucal, né? Então é uma realidade do momento que a gente está vivendo, uma maior preocupação das pessoas com o seu próprio hálito, até mesmo influenciada pelo uso de máscaras, né?
E tem esse lado também, né? Esse estudo, existe uma litose objetiva, né? Que é percebível pelas pessoas, né? A gente chama de uma litose extrabucal transportada pelo sangue, mas fisiológica, causada pelo consumo de alimentos excessivo, né? Um excessivo consumo de alimentos de alho e cebola. Então, esse estudo do Tangerman, né, mostra que até 16 horas depois de uma refeição rica em alho e cebola, você ainda continua exalando os subprodutos, né, após a digestão. Você acaba excretando aqueles subprodutos que você não aproveitou pela via pulmonar. Você fica exalando um cheiro ruim. Né? E daqui a pouco aquela pessoa de máscara até sentiu esse cheiro ruim e acha que ela tem um mau hálito lá crônico, mas não, daqui a pouco foi naquele momento. Né? Então, esse momento de uso de máscaras realmente alterou essa autopercepção, né? E o fundamental do entendimento desse paradoxo da litose é fundamental a gente entender isso para ampliar o nosso conceito do que é essa litose, né? Eu gosto muito dessa definição do professor Murat Eidi, né? A queixa de halitose ela pode ser objetiva, quando existe um odor desagradável produzido pelo organismo e que é exalado pela boca ou pelo nariz, né? E é detectável pelos outros. Ou essa queixa de halitose ela pode ser subjetiva, quando esse odor desagradável ele não é detectável, né, mas o paciente se queixa da sua presença. Isso é fundamental a gente entender. O tratamento, a ajuda a esse paciente que tem essa queixa, ela vai além do que normalizar a parte objetiva do hálito. Claro que esse paciente com mau hálito, a gente tem que fazer um tratamento para normalizar, ele tem que ter um hálito agradável de novo. Mas ele também precisa ser tratado do ponto de vista subjetivo. Ele tem que voltar a se sentir seguro com o seu próprio hálito. E até mesmo aquele paciente que nos procura devido à sua autopercepção ou algum evento da vida dele, ele pode nos procurar no consultório, a gente avaliar o hálito dele e efetivamente, através com os aparelhos ou com a nossa análise do nosso olfato, com o organoléptico, não sentir essa alteração, mas não é por isso que ele não precisa de tratamento. Esse paciente ele precisa ter uma ajuda para recuperar sua confiança. E muitas vezes não é uma simples uma avaliação que a gente faça de tu não tem mau hálito, não é automática essa retomada da confiança. A gente tem que ter uma dinâmica de tratamento, a gente tem que ter um protocolo, né? A gente tem que ajudar esse paciente. Então é fundamental a gente entender esse paradoxo, entender esse conceito mais amplo da litose, para que a gente possa, né, ajudar os pacientes que nos procuram.